Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje de atualidade, nós vamos tratar de um dos temas mais recorrentes no Brasil ao longo de toda a sua história contemporânea. Nós estamos falando lá de sempre a tentativa de cortar gastos. Então, vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar de corte de gastos no orçamento. Bom, primeira questão importante que a gente tem que ter clareza, né, é que quando a gente fala de despesa pública, no Brasil, nós temos uma ênfase gigantesca na questão do corte de despesa primária, mas nunca se fala a respeito da despesa financeira. Vamos tentar explicar para você. As despesas públicas, elas são divididas basicamente, grosso modo, em duas grandes partes. A despesa primária, que é aquela que vai para o atendimento das demandas do conjunto da sociedade. É o dinheiro destinado, por exemplo, à previdência social, à assistência social, saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança pública, garantia da soberania nacional pelas Forças Armadas, diz respeito também aos gastos com o funcionalismo público, à manutenção do poder judiciário e por aí vai. Do outro lado, eu tenho as despesas financeiras, que envolvem lá o pagamento do principal, dos juros e também das comissões da dívida pública. O que a maior parte da população brasileira não sabe é que hoje, se nós não contarmos a rolagem da dívida pública, nós temos lá quase que a metade do orçamento público federal que é gasto com despesa financeira e não com despesa primária. Por um outro lado, se a gente contar a chamada rolagem da dívida pública, que é quando o governo resgata dívida passada, emitindo, colocando no mercado nova dívida, mesmo assim, ela corresponde a mais ou menos 36% do orçamento público federal. É a maior despesa individual do poder público federal. Para você entender, ela é o dobro da despesa com a Previdência Social, que é a segunda maior despesa pública no Brasil. No entanto, paradoxalmente ao que acontece no restante do mundo, quando a gente discute corte de despesa no Brasil, a gente olha excessivamente para a questão do corte da despesa primária e não para a questão da despesa financeira. E quando a gente olha para a despesa primária, a gente está olhando, sobretudo, para cortes de gastos que têm um forte impacto sobre a qualidade de vida da população. Porque existe algo, né, que é relativamente ponto pacífico para grande parte das pessoas de bom senso, que o governo tem que ter, na medida do possível, um orçamento equilibrado. Por um outro lado, se nós falarmos a respeito de corte de gastos, a pergunta é aonde? Essa é a pergunta fundamental. Onde cortar os gastos? Porque cortar o gasto, falar de cortar gasto, é fácil. A grande questão é onde? Onde eu corto? Eu corto na cultura, corto no funcionalismo público, corto na saúde, na educação, no transporte, na moradia, no saneamento básico, corto do orçamento das polícias ou das Forças Armadas, corto, por exemplo, do orçamento do turismo, vou cortar da assistência social. Qual área? Então, quando a gente fala de cortar gasto, essa questão é algo que nós chamamos de truísmo, né? Ele parece ser uma verdade auto-evidente. O problema fundamental é dizer onde. E aí é que está o problema. Algumas pessoas, às vezes, colocam corretamente que nós deveríamos cortar um conjunto de mordomias que os nossos parlamentares, que muitas vezes a cúpula do poder legislativo, executivo e judiciário, têm. E claro que todas as pessoas de bom senso diriam que sim, deveríamos cortar todos os privilégios
destas categorias e até este professor claramente concorda. A grande questão é que, segundo estudos mais recentes, mesmo que nós cortássemos todos os privilégios, e somos a favor disso, a economia gerada ela é infinitamente menor do que, por exemplo, o gasto com 1% do aumento de juros da taxa básica quando o Comitê de Política Monetária toma essa decisão. Vou dar um número para você entender. Quando o Comitê de Política Monetária aumenta 1 ponto percentual a taxa básica de juros no Brasil, o governo federal gasta entre 35 a 50 bilhões de reais de juros ao ano. Vou repetir. Para cada 1 ponto percentual que o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumenta na taxa básica de juros, o governo federal gasta entre 35 a 50 bilhões de reais ano. O que significa dizer que muitas vezes o governo ele faz um esforço imenso para tentar cortar 30, 40, 50 bilhões do orçamento com um forte impacto, sobretudo sobre as camadas mais pobres da população, e de repente eu tenho um aumento lá, ao longo de um ano, de 1, 2, 3 pontos percentuais na taxa básica de juros Selic, e aí o governo federal vai gastar algo em torno aí entre 105 a 150 bilhões de reais a mais de juros por ano. Ou seja, toda aquela economia feita em cima da população mais pobre foi para o ralo, porque nós pagamos isso de juros para as classes que são detentoras de títulos públicos federais, que nós chamamos em economia de rentistas, tudo bem? E esses rentistas incluem investidores estrangeiros, os grandes bancos nacionais e internacionais, inclui alguns fundos de pensão e investidores individuais mais abastados, mais ricos. É uma verdadeira transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. É uma política que nós chamamos em economia de Robin Hood às avessas. No entanto, o governo é cobrado o tempo inteiro a cortar custo, a cortar despesa primária. E nunca se discute a questão, por exemplo, da despesa financeira. Bom, mas o ponto fundamental dessa aula é que o governo, então, pressionado, ele acaba enviando para o Congresso Nacional um pacote de medida de corte de gastos que envolveu, inclusive, alterações constitucionais. E isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, o que tenderá a reduzir alguns custos primários para os próximos anos. E é isso que a gente tem que analisar na nossa aula aqui do dia de hoje. Legal? Então vem para cá, acompanha comigo no material. Olhando para cá, então, o que a gente tem, O Congresso aprovou, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição do corte de gastos. Trata-se lá da PEC 54/2024, que traz medidas para diminuir a despesa obrigatória do governo. Uma delas trata do salário mínimo. Atualmente, a política de valorização leva em conta a soma da inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor, o INPC, dos 12 meses até novembro, com o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. A regra fixa que a alta do salário mínimo continua prevendo um aumento acima da inflação. E por que é que isso é importante, Porque o salário mínimo impacta, sobretudo, a renda da população mais pobre. 75% dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo. Todo aquele trabalhador que tem direito ao BPC, ao pagamento do benefício de prestação continuada, ganha um salário mínimo. Os trabalhadores que normalmente têm menor escolaridade ganham exatamente um salário mínimo. Então, isso tem um impacto exatamente sobre a população de baixa renda.
Então, a medida aprovada pelo Congresso Nacional, ela mantém um aumento do salário mínimo acima da inflação, o que nós chamamos de aumento real do salário mínimo, permitindo, então, que as classes mais pobres recebam um aumento salarial acima da inflação e, portanto, tendo ganho de renda a cada ano. Porém, ele tem lá que ele será com base agora no PIB, mas ele ficará limitado ao crescimento das despesas dentro do arcabouço fiscal, que crescem no máximo agora 2,5% ao ano. A regra define, então, que o crescimento do salário mínimo deve ser de 0,6% ao ano, ou seja, descontada a inflação, o salário mínimo deve crescer entre 0,6% e 2,5% ao ano de maneira real. Ele ainda vai continuar crescendo acima da inflação, mas vai crescer menos do que cresceria pela regra anterior. Então, eu mantenho o crescimento real do salário mínimo, mas ele vai crescer menos do que na renda anterior. O aspecto, positivo é que, claro, eu tenho menos gasto previdenciário e menos gasto com benefício de prestação continuada. O aspecto negativo é óbvio, Os mais impactados serão exatamente os mais pobres, que terão aumentos menores do que pela regra anterior. Bacana? Então, segundo o governo, a nova regra limita o crescimento do salário mínimo e pode gerar uma economia de 109 bilhões até 2030, mas vai impactar principalmente os aposentados, pensionistas e beneficiários de programa social que está vinculado ao salário mínimo. Bom, outra mudança aprovada foi no BPC, no benefício de prestação continuada. Hoje, o que eu tenho? Ele é um direito da pessoa com deficiência ou do idoso com mais de 65 anos, que de receber um salário mínimo por mês, se não tiver condições de se sustentar ou de ser sustentado pela família. Atualmente, tem direito ao benefício a pessoa com deficiência ou o idoso com renda familiar mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, agora, haverá uma mudança na regra. Com a redação aprovada, diz que a concessão do BPC fica sujeita à avaliação que conclua que o beneficiário tem deficiência de grau moderado ou grave. E aqui, o Congresso botou moderada ou grave, mas excluiu a deficiência leve. Esse trecho foi vetado pelo presidente Lula, porque ele quer que inclua a deficiência leve, moderada e grave. Ou seja, todas as formas de deficiência teriam acesso ao BPC, segundo Lula. O Congresso quis restringir para apenas aquela moderada e grave. E mantém a definição, mais ampla prevista hoje na legislação para a pessoa com deficiência. Fica mantida na proposta a obrigação que o cálculo da renda familiar para receber o benefício deve considerar a soma do rendimento bruto mensal de todos os membros da família que vivem na mesma casa, o que hoje não é previsto. Então, por exemplo, o idoso, ele tem mais de 65 anos, então tem que pegar todas as pessoas que vivem naquela casa e, nesse caso, o idoso teria que ter uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo para ter direito ao BPC. Caso contrário, ele teria que ser sustentado pela família. Perfeito? O Congresso também manteve a obrigatoriedade de atualização para os cadastros desatualizados há mais de 24 meses. Aqui, o objetivo, claro, é combater
as fraudes, porque o governo percebeu que houve um aumento exponencial nos últimos 2 anos de pedido de BPC à Previdência Social, num aumento de mais de 7 milhões de pedidos a cada ano, o que revela uma estratégia que alguns advogados previdenciários vêm tomando, já que a concessão da aposentadoria ela se tornou mais difícil depois da aprovação da reforma da Previdência com o governo Jair Bolsonaro. Os advogados previdenciários estão entrando com ações no INSS para tentar conseguir o BPC para os seus clientes. Perfeito? Outra questão é a biometria para programa social. O projeto também obriga os cidadãos que tenham cadastro biométrico para receber e manter benefício da Seguridade Social, como benefício de prestação continuada, aposentadoria e pensão. Aqui, de novo, é para evitar fraudes. Isso porque, muitas vezes, a pessoa falece e aí uma pessoa qualquer da família continua recebendo benefício ao longo dos meses sem comunicar o óbito à Previdência Social. Ou ainda, situações em que a pessoa recebe um BPC, há um aumento eventual, de renda na família, ou o idoso falece e isso não é comunicado ao sistema previdenciário. A partir de agora, terá que ter a prova de vida através de análise biométrica. Super salários do funcionalismo, Na prática, o que acontece, pessoal? A Constituição de 1988, ela é muito clara. O teto do funcionalismo público federal são os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje são um pouco mais de R$ 44 mil brutos por mês. A grande questão é que, como não houve uma regulamentação adequada do teto do funcionalismo, foram criados chamados penduricalhos, Esses penduricalhos envolvem lá uma série de verbas indenizatórias, que, aliás, aqui tem uma malandragem dupla, A verba indenizatória, ela aumenta o salário real, daquele servidor e não consta, porque é uma verba indenizatória, como renda para apuração do imposto de renda. Então, aquele servidor, ele recebe o penduricalho, tem um salário maior do que ministro do Supremo Tribunal Federal e automaticamente não paga o imposto de renda, porque como é uma verba indenizatória, ela não incide o IR. Então agora a ideia é acabar com isso, O teto continua sendo o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas os penduricalhos agora terão que ser aprovados pelo Congresso Nacional por lei ordinária. O governo queria que fosse aprovado por lei complementar, que é um pouco mais difícil porque exige um quórum qualificado. Mas o Congresso aprovou por lei ordinária, que precisa apenas de maioria simples. Isso porque houve uma pressão da cúpula, sobretudo do Poder Judiciário. Aqui também é preciso dar uma explicação para você. Porque quando a mídia fala que o funcionalismo tem penduricalhos que faz com que ele ganhe mais do que o ministro do Supremo, parece que todos os funcionários, ou a maioria dos funcionários, recebem isso. Não é verdadeiro. Quem recebe esses penduricalhos, na verdade, é a alta cúpula dos 3 poderes. E eu vou dizer para você com toda franqueza, isso está muito mais presente no poder judiciário e no poder legislativo. Juízes, promotores, desembargadores, procuradores, mas também funcionários públicos de alta gestão do poder legislativo são aqueles que normalmente têm penduricalhos. A gente teve escândalos aí de tribunais de justiça estaduais em juízes recebendo 150 mil por mês. Então são eles que fizeram a maior parte do lobby para que não fosse aprovada essa medida. O grande ponto é a interpretação dessa legislação, Porque enquanto o Congresso Nacional não aprovar esses penduricalhos, eles continuam valendo ou todos foram eliminados até que o Congresso Nacional
decida quais categorias terão lá algum tipo de penduricalho legal para poder ultrapassar o teto do funcionalismo. Essa é uma discussão jurídica que possivelmente vai parar no Supremo Tribunal Federal. Olha para cá. Como é que é hoje, né? Nenhum servidor público pode ganhar mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje esse valor é de R$ 46,3 mil. Na prática, alguns servidores adicionam verbas indenizatórias aos seus salários, né? Na verdade, eles não adicionam, né? Quem adiciona é exatamente a cúpula dos três poderes, tudo bem? Como é que ficará? A PEC estabelece que as verbas indenizatórias terão que ser contabilizadas dentro do limite de salários. Também determina que eventuais exceções à regra do teto salarial somente poderão ser definidas por meio de uma lei comum, aprovada pelo Congresso, com alcance nacional e aplicada a todos os poderes e órgãos autônomos, o que significa dizer que não poderá ter aprovação de lei estadual ou municipal para criar esse tipo de penduricalho. Ao serem analisados nessa categoria, os valores não estão sujeitos ao teto remuneratório e ao imposto de renda. Para inflar os salários, os servidores acima do limite, em um truque, os órgãos públicos concedem esses penduricalhos. Uma outra mudança diz respeito lá ao abono salarial do PIS/PASEP. Vamos entender. O PIS é o Programa de Integração Social do Trabalhador da Iniciativa Privada. E o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Federal, Estadual ou Municipal. Então, todo trabalhador que tenha o seu registro na iniciativa privada, ou seja, da iniciativa estatal, e que tenha renda de até 2 salários mínimos, com cadastro de no mínimo 5 anos no PIS/PASEP, faz jus ao pagamento de um salário mínimo a título de abono salarial. A mudança que foi feita agora é que ele não estará mais vinculado necessariamente ao salário mínimo e ele será corrigido pelo INPC. Então, até 2030, ele terá, então, reduzido para um salário mínimo e meio. Então, somente os trabalhadores que tiverem renda de até um salário mínimo e meio farão jus ao pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. Legal? Olha para cá. Como é que é hoje o abono salarial? O abono é pago anualmente, no valor de um salário mínimo, a trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos no ano base do abono, trabalharam com carteira assinada ao menos 30 dias no ano base. E como é que vai ficar, né? Em 2025, a PEC estabelece que, para ter direito ao benefício, o trabalhador deverá ter recebido 2 salários mínimos no ano base, que será 2023, ou seja, 2.640. A partir de 2026, o valor para ter acesso ao BPC será corrigido pela inflação. Por outro lado, o salário mínimo terá ganho real, acima da inflação. A regra de transição, então, vai chegar a um ponto em que, para ter acesso ao abono salarial, o trabalhador só poderá ganhar até um salário mínimo e meio, ou seja, o acesso ao benefício vai ficar mais restrito. Tudo bem? Outra questão importante é a desvinculação de receita da União, a chamada DRU. Vamos entender. O Constituinte, lá em 1988, ele soube, melhor dizendo, de maneira muito adequada, né, de que o governante de ocasião e o parlamento, quando ele tem que cortar a despesa, há uma tendência clara de que ele corte a despesa em cima da população mais pobre. E aí o Constituinte, ele criou lá gastos mínimos obrigatórios, por exemplo, com saúde e com educação. E aí qual é a questão? Os críticos, né, desse tipo de sistema
dizem que isso engessa o orçamento, não dá liberdade para que o gestor público administre a receita pública ao seu bel prazer. Do outro lado, se você não proteger setores essenciais como saúde e educação, a tendência é a da fragilização ainda maior do atendimento dessas necessidades básicas para a população. Aí criou-se, então, o jeitinho brasileiro. Lá ainda no governo de Itamar Franco, quando da constituição do Plano Real, se constituiu algo muito interessante chamado Fundo Social de Emergência. No Brasil, todas as vezes que a gente quer dar uma roupagem bonitinha a algo, né, que não é bonitinho, a gente coloca o nome social no meio, que é para amenizar. O Fundo Social de Emergência permitia desvincular 20% das receitas vinculadas. E isso era caracterizado como essencial no início do Plano Real. Isso foi aprovado, foi constituído o Plano Real e, mais tarde, claro, o governo muda o nome de Fundo Social de Emergência, que de social não tinha nada, para desvinculação de receitas da União, que permite ao governo federal desvincular 20% da receita vinculada. Aí, lá no governo Temer, ele ampliou esse limite de 20% para 30%. Só que ali não se podia gastar livremente, dentro desse limite, por exemplo, participações especiais, royalties e outras rendas extraordinárias. Agora, o que o governo fez foi, além de prorrogar a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, foi não incluir, né, na DRU, ou seja, colocar a parte fora do limite para gasto livre, royalties, participações especiais e outras receitas extraordinárias. Ou seja, mais liberdade para o governo poder gastar sem ter que vincular essa despesa com áreas essenciais como saúde e educação. Legal? Olha para cá. O texto prorroga até 2032 a desvinculação de parte das receitas da União. A vinculação constitucional é a obrigação de um patamar mínimo de recursos que deve ser destinado a uma determinada área. É o que ocorre, por exemplo, com o piso da educação e da saúde. O governo podia gastar livremente 30% da arrecadação de impostos e contribuições sociais, mas não podia gastar, como bem entendesse, receita patrimonial, que inclui dividendo, royalty, verba de concessões, que tem destinação específica. Agora, dividendo, royalty, verba de concessão poderão ser usados de forma livre. Outro instrumento prevê que até 2032 a criação ou prorrogação da vinculação constitucional de receita terá que seguir a regra do crescimento de despesa, ou seja, entre 0,6% a 2,5% acima da inflação. A medida proposta pelo governo prevê, por exemplo, que mudanças futuras nesse piso não poderão elevar os gastos acima do limite do arcabouço. O texto ainda prevê que o governo poderá limitar o subsídio e benefício financeiro durante a execução orçamentária. E, por fim, o freio nos gastos, né? Em caso de déficit primário, e o que é déficit primário, professor? É quando o governo tem um gasto maior do que a receita pública, mesmo quando ele exclui o pagamento de juros da dívida pública. Então, quando eu tenho um déficit primário, né, significa dizer que, mesmo excluindo o pagamento de juros da dívida, o governo está tendo um gasto que é maior do que a sua receita, mostrando um desequilíbrio nas contas públicas. Legal? Como é que fica a partir de agora? Em caso de déficit primário, tudo bem? Ficará proibida a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo
ou benefício tributário. E isso é bacana. A medida será adotada no ano seguinte ao que for registrado rombo nas contas do governo e só poderá ser interrompida quando houver superávit primário, que é o inverso. É quando eu tenho uma receita maior que a despesa, excluindo-se o pagamento de juros da dívida. O resultado negativo das contas públicas também será o estopim para acionar o limite de aumento dos gastos com o pessoal, o que significa que salário e encargo social de servidor ativo, inativo e pensionista também fica vinculado à existência do déficit primário. Teve déficit, terá que bloquear o aumento de gastos com o pessoal. Segundo a proposta, até 2030, essas despesas não poderão ter crescimento superior ao piso ao piso de reajuste das despesas permitido pelo arcabouço fiscal, de 0,6% ao ano, acima da inflação. Vamos ver, então, como é que esse tema caiu em prova, né? 2024 foi perguntado assim: o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva afirmou num café da manhã com jornalistas em 27 de outubro que dificilmente o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024. Essa fala gerou bastante repercussão e deixou especialistas preocupados, pois, para os mais conservadores, isso mostra um pouco de irresponsabilidade com as contas públicas. Com base nessa temática, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a errada. O governo brasileiro já vem apresentando um déficit fiscal e quando o presidente diz déficit zero, ele está dizendo atingir o equilíbrio fiscal. Déficit zero significa receita igual a despesa, sob o ponto de vista primário, ou seja, excluindo-se o pagamento de juros da dívida, alternativa verdadeira. Déficit fiscal é quando o governo gasta mais do que arrecada, correto? A despesa é maior do que a receita, verdadeiro. A arrecadação do governo é constituída preferencialmente por impostos. Na verdade, são as receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições. Verdadeiro. Os gastos do governo são constituídos preferencialmente por investimentos em infraestrutura e folha de pagamento. Verdadeiro. Investimento em infraestrutura, como portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações e o pagamento do funcionalismo público. É saudável para as contas públicas que o gasto extrapole a arrecadação, ou seja, um gasto maior do que a receita, uma despesa maior do que a receita. Isso não é saudável. Gabarito, portanto, a nossa letra E. Ok? Conferindo aqui, gabarito nossa letra E. E com isso, encerramos essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!